Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula do PET de Química segundo ano. Nós estamos no volume 3, trabalhando o conteúdo da semana 3. Nessa semana 3, iremos trabalhar diretamente com o conteúdo variação de entalpia e entalpia padrão. Então nós temos dois assuntos para abordar, complementando o conteúdo de termoquímica, beleza? Nessa semana, nós iremos trabalhar diretamente com alguns conceitos básicos de variação de entalpia e entalpia padrão, relembrar juntamente com vocês processo endotérmico, que no caso variação de entalpia maior do que zero, conforme podemos observar nesse lembrete, processo exotérmico, variação de entalpia menor do que zero, e iremos trabalhar diretamente o cálculo de variação de entalpia, para usarmos no contexto da compreensão do que chamamos de entalpia padrão ou entalpia de formação de substâncias. Trago para vocês também algumas atividades comentadas para auxiliar na resolução das atividades da semana 3, beleza? Então vamos lá para o conteúdo, prestem bastante atenção para que vocês possam, de certa forma, compreender ao menos os conceitos básicos e importantes para a parte da termoquímica. Então vamos lá. Pois bem, na parte de conceitos básicos eu trago para vocês a definição do que é termoquímica e dois exemplos que envolvem os processos de endotérmico e os processos exotérmicos. Pois bem, vale lembrar que termoquímica nada mais é do que uma área da química que estuda processos físicos e processos químicos que envolvem troca de calor. Troca de calor com ambientes diferentes. Por exemplo, o ambiente do gelo, que de certa forma está derretendo e que ele tem uma temperatura baixa. O próprio material tem uma temperatura baixa. Mas o meio externo que tem uma temperatura mais elevada do que ele. Então existe aí uma necessidade de troca de energia entre os dois componentes. No caso, nós temos uma absorção dessa energia por parte do cubo de gelo, conforme podemos observar nos desenhos estipulados. Essa absorção é que dá origem ao processo de derreter, o processo determinado como fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Então o material precisa da absorção da energia para se transformar perante um novo estado. Isso é um processo físico. Já o segundo exemplo que nós temos aqui do lado direito, você tem a queima de um material combustível, que dá origem a uma chama e que de certa forma essa chama não fica concentrada simplesmente no material. Ele libera, permite que o calor aqueça o meio externo. Então veja para que lado você tem a seta de indicativo do calor. Você tem de dentro para fora. E no caso do derretimento do gelo, de fora para dentro. Isso reflete basicamente os dois processos que nós temos estudado nas últimas aulas. O processo endotérmico e o processo exotérmico. Então eu tenho que trazer para vocês exemplos de interpretação que possa aprofundar no conhecimento desses dois processos, correto? Então trago para vocês a partir de agora algumas informações adicionais sobre cada um dos processos. Primeiramente o processo endotérmico. O que é esse processo endotérmico? É um processo que envolve uma transformação química ou física, aonde o resultado final é a absorção de energia pelos materiais componentes desse processo. Eu vou trazer um exemplo da decomposição da água. Como assim decomposição da água? Eu tenho a substância água com a formulação H2O. E se eu quero decompor essa água, eu preciso separar os elementos que a compõem. Então a minha intenção é separar o hidrogênio, do oxigênio.
que nesse caso há a formação de hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Essas são as fórmulas das duas substâncias resultantes da decomposição da água. E isso é possível ser observado a partir de vários exemplos, seja da transformação, seja de um gráfico. E eu trago aqui para vocês um gráfico explicativo dessa transformação. Veja, eu tenho aqui, na base do gráfico, duas moléculas de água. E eu tenho aqui um pouco mais acima, duas moléculas de H2 e uma molécula de O2. O que isso significa? Que eu tenho, nesse sentido, a transformação pretendida. Quem é a parte de baixo? A parte de baixo são os reagentes. Quem é a parte de cima, após a seta? É o produto. Então veja, energia inicial que se encontra no gráfico, nesse ponto, é a energia referente ao reagente, que no caso são as duas moléculas de água. Quando essa transformação ocorre, é necessário que mais energia seja absorvida. Para quê? Para que eu consiga separar os elementos hidrogênio e oxigênio e formar novas substâncias deles, que no caso é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Porém, essa energia absorvida me dá mais energia para as substâncias produzidas. Pela posição, nós temos energia final dos produtos, então eu posso chamar aqui de energia dos produtos, ok? E pela linha pontilhada, os produtos se encontram nesse patamar, nessa região. Pois bem, existe uma diferença de energia entre os reagentes e os produtos formados. Essa diferença, conforme a setinha que nós temos aqui, tanto para baixo quanto para cima, é o que nós chamamos de variação de entalpia, conforme temos aqui. E dá para se calcular essa variação de entalpia? Sim. Primeiro, eu preciso saber qual a quantidade de energia eu tenho em cada setor, nos produtos e nos reagentes. Eu preciso de valores para isso. E, tendo os valores, eu posso efetuar uma conta simples. A conta simples é o seguinte: como eu quero saber a variação de energia, melhor, variação de entalpia no processo, eu preciso da entalpia final e preciso da entalpia inicial. O que seria isso? A energia do produto e a energia do reagente. E veja que eu preciso efetuar uma subtração da posição final com a posição inicial. A energia do produto menos a energia dos reagentes. Eu tenho várias formas de expressar tal equação. Alguns livros trazem variação de entalpia igual entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos. Perdão, contrário. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ok? Vou trazer um exemplo dessa situação para que vocês possam, de certa forma, observar melhor por meio de números. Veja só. Eu tenho aqui um gráfico. E nesse gráfico eu tenho posicionamento de pontos que dão essa base onde inicia o gráfico. Depois eu tenho uma certa variação do último ponto desse momento com o primeiro ponto desse outro momento. Eu tenho um aumento considerável de energia na transformação. E de uma determinada forma, conforme o tempo passa, essa energia continua a mesma. Pois bem, então eu tenho três regiões diferentes, onde eu tenho uma determinada energia constante, uma variação de energia e uma energia constante. Eu preciso saber qual é o valor dessa variação aqui, ó, que é o que nós chamamos de variação de entalpia. Mas de qual processo é esse exemplo, professor? Bom, eu resolvi colocar nesse caso o caso da água, tá? Por quê? Porque nós temos duas moléculas de água líquida naquele slide anterior num patamar de energia baixo. E conforme eu aumento a energia do sistema,
eu chego num patamar um pouco mais alto, e aqui se encontra, né, as moléculas dos produtos, as duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. Então eu preciso saber qual a variação de energia nesse ponto. Primeira coisa, eu tenho que olhar no gráfico, identificar o primeiro ponto, que é a energia dos reagentes. Eu tenho que olhar aqui mais em cima, fazer uma linha pontilhada, para que eu identifique o valor da energia de quem? Dos produtos. Então deixa eu apagar essa linha aqui, para dar continuidade. Então aqui, energia dos produtos. Então eu tenho agora as condições necessárias para calcular o ΔH. O ΔH, conforme tem aqui embaixo, é energia de produto menos energia de reagente. Se eu pegar a energia do produto, que vale 1000, lá no gráfico, e a energia do reagente que eu vou posicionar com o valor 100, né? Qual o valor da diferença? 1000 menos 100, 900. Outra coisa, sinal positivo. Por quê? Porque 1000 maior do que 100, então resultado positivo. Por que eu tenho que colocar sinal positivo? Porque esse sinal positivo vai dar indicativo que você tem ali algo que é endotérmico. E trago para vocês uma correção. Esse biquinho de pato aqui não pode estar desse jeito. Por quê? O ΔH sendo positivo, então ele é maior do que zero. Logo, você tem uma transformação que absorve calor. E absorve 900 calorias, conforme o gráfico demonstra. Então, se ele absorve, é uma transformação endotérmica. ΔH maior do que zero. Ok? Então, agora eu vou trazer para vocês um exemplo de processo exotérmico. Olha só. Processo exotérmico. O que eu tenho? Um processo meio que o contrário, mas ainda trabalhando com água, tá? Só que em estados físicos diferentes. Veja bem, eu tenho aqui o exemplo da formação da água. Veja bem, para formar a água tem que ser o contrário da reação anterior. Eu tenho que ter hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso produzindo água. Então a água agora ocupa a posição de produto. E a setinha aqui, ó, já está indicando a direção. Eu saio de um lugar. Esse lugar que eu saio chamo reagente. Chego em um lugar. Em outro lugar, melhor dizendo. Esse outro lugar eu chamo de produto. Ok? Então veja bem. Os reagentes no gráfico estão num patamar de energia maior do que a energia dos produtos. Tem como calcular o ΔH dessa situação? Tem. Como? No mesmo processo. Eu tenho que saber qual a energia dos reagentes e preciso saber qual a energia dos produtos. Mas como eu sei aqui que um é maior do que o outro, e quando eu aplico aqui no cálculo de ΔH, eu vou ter uma condição onde o ΔH deverá dar resultado negativo. Se é negativo, é menor do que zero. Se é menor do que zero, então ΔH sendo menor do que zero, ele é um processo que há liberação de energia. Ok? Exotérmico. Então vou dar uma situação para exemplificar isso daí para vocês. Uma situação de gráfico também. Veja bem, aonde começa meu gráfico? Aqui, ó, nesse conjuntinho de linhas, tá? Então chamo aqui de reagente e aqui chamo de produto, que já é a parte final. E o que acontece com essa energia? Olha só, pelo caminho que o gráfico toma, ele inicia aqui e ele termina aqui. De reagente, diminui a quantidade de energia, chega no estado de produto. Professor, mas quem é o processo que o senhor vai demonstrar? Bom, eu vou copiar o processo anterior, né, que a gente estava trabalhando, que é a formação da água. Então vou colocar agora as substâncias. Veja que por meio dessa representação eu tenho, sim, os reagentes e o produto, e a setinha indicando a transformação.
Então agora eu tenho condições de informar. Por quê? Porque eu tenho a energia dos reagentes, 1000, e eu tenho agora a energia do produto, e aqui entre 0 e 100. Então vamos lá. Energia do produto, para cálculo de ΔH, 100, energia de reagente, 1000. Quando eu faço a subtração, resultado negativo, numérico 900. Então é menor do que zero. Sendo menor do que zero, é um processo onde há liberação de energia. Então eu tenho energia sendo liberada junto com os produtos. No endotérmico, eu tenho energia absorvida. Quem absorve? Os reagentes. Ok? Então eu tenho reagente mais energia produzindo produto. Nesse caso aqui eu tenho reagente produzindo produto mais energia liberada. Correto? Então fiquem de olho nessa parte para vocês não confundirem em relação aos exercícios. Pois bem, mudando o contexto, saindo da variação de entalpia e entrando num processo que também envolve variação de entalpia, mas entalpia de formação, ou entalpia padrão, como alguns falam. O que é entalpia de formação? A entalpia de formação é a variação de energia para a formação de uma substância composta. Essa substância composta, ela é formada através de substâncias simples. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Melhor, dois exemplos. Eu tenho aqui a formação de substâncias, no caso 1 e no caso 2. Aqui eu tenho do fósforo vermelho produzindo fósforo branco. E nesse outro lado, o enxofre rômbico para o enxofre monoclínico. Ok? Veja o seguinte, a substância denominada de fósforo vermelho, no gráfico, ela tem uma quantidade de energia igual a 0. E o fósforo branco, ela também tem uma quantidade de energia, 4,2. Detalhe, a setinha é para cima. Então, de onde ela sai, eu tenho reagente. Aonde ela chega, eu tenho produto. A mesma coisa eu posso esperar daqui. O enxofre rômbico, quantidade de energia no gráfico, 0. O enxofre monoclínico, quantidade de energia, 4,6. Então eu tenho reagente e tenho produto. Para calcular o ΔH dessa situação, para saber se vai dar isso daqui, pessoal, o que eu faço? Eu uso a equação. Se o produto tem 4,2 de energia, no caso do fósforo, menos o reagente que tem 0, 4,2 menos 0, 4,2 positivo. Então quer dizer que essa formação aqui do fósforo vermelho em fósforo branco é uma formação endotérmica. Precisa de absorção de calor. Já do enxofre segue o mesmo padrão. Eu tenho 4,6 de energia no produto e 0 no reagente. 4,6 menos 0, 4,6 positivo. Isso indica que a formação do enxofre monoclínico demanda absorção de energia. Ok? Então fiquem de olho nessa questão de absorver e de liberar energia. Olha só, para entalpias de formação, que também é chamada entalpia padrão, normalmente nós consultamos uma tabela para calcular. E nessa tabela, pessoal, tem algumas situações onde ele dá a formação de cada substância envolvida na transformação. Veja, se eu tivesse uma reação onde o cloro 2 participasse, qual a quantidade de energia determinada para ele? 0. Por quê? Porque cloro 2 é formado apenas por átomos de cloro. E átomos de cloro não envolvem, dentro dessa formação, liberação ou absorção de energia. O contexto do ΔH dele é igual a 0. A mesma coisa eu posso observar para bromo 2 no estado líquido, mas para bromo 2 no estado gasoso não. Por quê?
Porque para bromo no estado líquido, que é onde ocorre a formação da primeira variedade de bromo, variação de entalpia é zero. Mas quando ele muda do estado líquido para o estado gasoso, precisa absorver energia. Precisa absorver, olha só, mais 30,4. Mais 30,4, então quer dizer que há absorção de energia quando eu mudo de um estado para o outro. Iodo sólido para iodo gasoso, estado zero de energia para estado com absorção de mais 62,3 de energia. Então essa tabelinha aqui, assim como qualquer tabela que for colocada em exercício, é essencial para calcular. E eu vou trazer para vocês aí algumas situações desse cálculo. Veja só, eu tenho aqui a entalpia de formação envolvendo carbono na forma de diamante e carbono na forma de grafite. A reação dele com o oxigênio. Cada um vai reagir com oxigênio para formar um produto. Então tem duas reações aqui, ó. Essa primeira reação eu vou chamar de R1 e aqui eu chamo de R2, que é a segunda reação. Do carbono, diamante e oxigênio, eu tenho o quê? Essa setinha em azul, que no exercício está chamando de ΔH2. E essa daqui, ó, essa setinha que eu estou passando nesse momento, é do ΔH1, da primeira reação. Carbono, grafite mais oxigênio para formar dióxido de carbono. Carbono, diamante mais oxigênio para formar dióxido de carbono. O que eles têm em comum? Os mesmos envolvidos, mas os determinados envolvidos são de certas substâncias diferentes. Um é da grafite e o outro é do diamante. Qual é a minha intenção? Analisar o ΔH2. Para quê? Para que eu verifique como que se dá o cálculo da variação de entalpia da formação dessa substância, dessa reação por completo. Como que eu vou calcular? Usando o mesmo padrão. Variação da entalpia de formação é entalpia de produto menos entalpia de reagente. Eu tenho que analisar quem é o produto. CO2. Então eu vou lá na tabelinha predestinada para o exercício e consulto qual a entalpia, né, de formação do CO2. Menos 393,3. Está na tabela. Menos. Agora, como eu tenho dois reagentes, eu vou colocar o parêntese. Ora eu coloco parênteses, ora eu coloco uma chave, ok? Mas eu tenho que separar produto de reagente, desde que você tenha um, ou dois, ou três reagentes produto, beleza? Então esse mais 1,9 aqui, por exemplo, é referente ao carbono na forma diamante. E esse zero, professor? Esse zero é referente à substância O2. Mas por que O2 é zero? Substância simples. Correto? Na tabela está dando indicativo de zero. Então eu efetuo os cálculos matemáticos. Veja, menos 393,3. Passo para a próxima parte conservando o sinal. Menos e mais é menos. 1,9 mais 0, 1,9. Menos com menos, eu somo. Conservo o sinal do maior. Qual é o resultado de variação de entalpia para a reação? Menos 395. Então, esse ΔH aqui libera 395,2 kJ por mol. Correto? Vou trazer para vocês um último exercício. Veja bem, uma atividade comentada. Considere a decomposição do CaCO3, que é carbonato de cálcio, um sal, que é o principal componente da casca do ovo. Aqui eu tenho a decomposição dele. Por quê? Eu tenho esse reagente e tenho esses dois produtos após a reação. E a reação como um todo, no geral, absorve energia. Então aqui eu já tenho uma característica que é endotérmica. Ok? Eu sei que a reação é endotérmica. Mas ele pede para calcular a entalpia de formação do CaCO3, de um componente da reação. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, usar a mesma equação.
variação de entalpia igual a entalpia de produtos menos entalpia de reagentes. A variação de entalpia da situação é igual a variação de entalpia de formação do CaO, que é o primeiro produto, mais variação de entalpia do segundo produto, menos variação de entalpia do reagente. Eu quero calcular é isso daqui, entalpia de formação do CaCO3. Pois bem, a variação de entalpia da reação eu tenho aqui, ó, que é mais 177,5, igual, coloco um colchete, menos 635,5 é do óxido de cálcio, mais menos 394 do CO2. Fecho parênteses, fecho colchete, menos variação de entalpia do CaCO3, que é o que eu estou procurando no exercício. Desloco variação de entalpia do CaCO3 para o lado esquerdo, conservo toda essa parte aqui do lado direito, e o mais 117,5, que era positivo, passa negativo para o lado direito do sinal de igual. Aí eu opero. Menos 635,5, menos 394. Esse daqui eu somo e conservo o sinal. Menos 1029,5. Menos 117,5. Novamente, eu somo e conservo o sinal. Sinal do maior. Menos 1207 kJ por mol, que é a entalpia de formação de uma única substância. Certo, pessoal? Nesse caso, é o exercício comentado que eu tinha escolhido para vocês trabalharem. Lembrando, o básico de que nós estamos explicando aqui serve para vocês resolverem as atividades do PET da semana 3. Tá certo? Então, eu espero vocês na próxima semana. Nós temos, na verdade, a semana 4, ainda não fechamos termoquímica e tem um último assunto para a semana que vem, fechar o PET 3. Beleza? Espero vocês na próxima aula então.